Olá, vamos dar início à nossa primeira videoaula, fazendo uma revisão da teoria dos conjuntos, o que já foi visto em sala de aula. Vamos começar pelo conjunto dos números naturais, que é o primeiro contato que a gente tem quando começa a entrar com a matemática, que representa a enumeração, a contagem. Então, são representados pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4. E dentro desse conjunto, nós temos alguns subconjuntos, como, por exemplo, os naturais não nulos. Então, se é não nulo, você retira o zero. Então, é um subconjunto que vai ter todos os elementos menos o zero. Temos o subconjunto dos naturais pares, representados pelo 2, 4, 6 e todos os números pares dentro do conjunto dos números naturais, e assim segue para os números ímpares. Uma propriedade sobre o número do conjunto dos naturais é que todo natural possui um sucessor. Ou seja, todo número natural vai ter alguém depois dele. Por que a gente não pode falar de antecessor? Porque, se voltando ao conjunto, observe que o zero é um número natural. Então, se a gente fala de antecessor, quem vai ser o antecessor de zero? Menos um. Um número negativo não pertence aos números naturais. Então, por isso, a gente não pode falar que todo natural também possui um antecessor. Além disso, nós temos duas propriedades importantes sobre os números naturais. Para todo qualquer número natural, qualquer número natural, se eu somar ou multiplicar esses dois números, a resposta também é um número natural. Por exemplo, o símbolo para todo, então eu sempre oriento para vocês, escrevam no caderno o que representa a simbologia para não ficar, perdido. Então, para todo M e N, então qualquer dois números que pertencem aos números naturais, se eu somar esses dois números, a resposta também é um número natural, e se eu multiplicar esses dois números, a resposta também é um número natural. Como assim? Vamos dizer que M seja igual a 2 e N igual a 3. Vamos somar? 2 mais 3, isso é igual a 5. 5 representa contagem, então 5 é um número natural. Se a gente faz 2 vezes 3, isso é igual a 6. 6 também representa contagem, é um número natural. Que operação nós ficou de fora aqui desse primeiro conjunto? A subtração. Porque olha só, se a gente faz m menos n, vai ficar como 2 menos 3. Isso é igual a menos 1. Menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, justamente por essa necessidade de representar um número negativo, que a gente viu o nosso próximo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Então, para representar esse número negativo, surge o próximo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Então, nós temos os inteiros, que são os números naturais, e o seu oposto. Então, agora a gente vai ter na categoria os números que estão à direita de zero e à esquerda de zero. Dentro dos subconjuntos, também temos os inteiros não nulos, representados pelo asterisco. Então, se vocês observarem, os números não terá o zero nesse subconjunto. Tem os números inteiros, que são os não negativos, porque você tem o zero nele. Os inteiros estritamente positivos, que aí você tira o zero, então vai ter uma sinalização. Então, 1, 2, 3. Os números negativos, e os números não positivos. Os não positivos, por quê? Quando você coloca o zero, ele participa do conjunto, então eu não posso dizer que o conjunto ele vai ser totalmente negativo, porque o zero é o nosso elemento neutro. Na representação da reta, nós temos o zero como elemento neutro, então todo número que está à direita de zero serão os números positivos e o número que está à esquerda são os números negativos. Uma coisa que é importante é ficar bem esclarecido que a reta ela vai crescer sempre da esquerda para a direita. Ou seja, quanto mais à direita o número estiver, maior será esse número. Com relação às propriedades dos números inteiros, vamos falar das operações, adição e subtração. Quando se fala de adição e subtração de números inteiros,
é necessário que vocês prestem atenção sempre no sinal. Então, eu coloquei bem no slide, tranquilo, é uma maneira para vocês aprenderem ao momento de estudar. Então, sinais iguais, conserva o sinal e soma. Conserva o sinal e soma. Então, tem mais 3 mais 2. Os dois com sinais positivos. Então, conserva o sinal mais 3 mais 2, 5. A mesma coisa no item embaixo. Menos 3, menos 2. É uma soma de sinais iguais. Conserva o sinal negativo e soma. 3 mais 2, 5. Vai ficar menos 5. Atenção a esse jogo de sinal, que não existe, né, para não confundir o jogo de sinal da multiplicação e divisão com o da adição. Adição e subtração. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Olha o outro exemplo. Menos 3 mais 2. Em valor absoluto, quem é o maior valor? 3. Qual é o sinal do 3? Negativo. Então, conserva o sinal no maior, que é o menos, e subtrai. 3 menos 2, 1. A mesma coisa. Mais 3, menos 2. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior, o sinal positivo, e subtrai. 3 menos 2, 1. Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Sinais diferentes. Agora sim. Sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Então, observe. Mais 3 vezes mais 2. Sinais iguais, positivos. Então, o resultado também é positivo. Divisão. Sinais iguais, menos 8 dividido por menos 2. Sinais iguais vai dar resultado sempre o quê? Positivo. 8 dividido por 2, 4. Sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Então, você tendo uma multiplicação menos 3 vezes mais 2. Sinais diferentes. Você tem um negativo de um lado, um positivo do outro. Sinais diferentes, resultado negativo. A divisão é a mesma coisa. Sinais diferentes, o resultado é negativo. E procede normalmente a operação. Dentre as propriedades dos números inteiros, nós temos que, agora sim, todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor, ou seja, a gente vai ter sempre alguém antes e depois dele para definir a posição do número. E qualquer dois números inteiros, nós vamos ter as seguintes propriedades. Soma, subtração e a multiplicação também é um número inteiro. Então, simbologia, para todo dois números que pertencem aos inteiros, a soma, a subtração e a multiplicação também vai ser um número inteiro. Vamos lá fazer o exemplo. M menos 2, N igual a 4. Então, vamos lá. Ó. Menos 2 mais 4. Lembra lá que nós acabamos de aprender? Adição. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior. Quem é o maior número aqui? 4. Quem é o sinal dele? Positivo. E subtrai. 4 menos 2, 2. 2 pertence aos números inteiros? Pertence. O próximo. M menos N. Menos 2, menos 4. Acabamos de ver também. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 2 mais 4, 6. Menos 6 também pertence aos números inteiros. O próximo, menos 2 vezes 4. Né? O sinal está aqui, ele não aparece, mas está aqui o sinal positivo. Menos 2 vezes o número positivo, ó, sinais diferentes, a resposta é negativa. 2 vezes 4, 8. Então, todos esses números aqui, eles pertencem aos números inteiros. Qual operação ficou de fora? A divisão. Porque se a gente pensa M dividido por N, vai dar quanto aqui? Menos 2 dividido por 4.
Isso aqui, ó, não pertence aos números inteiros. Então, por isso que surge o nosso próximo conjunto dos números, que são os números racionais. Então, a partir dessa necessidade de representar uma fração, nós vamos para o nosso terceiro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Então, a palavra racional ela vai vir de razão. E o que, que representa uma razão na matemática? Uma fração. Tá? Então, para eu saber se o número ele é racional ou não, basta eu fazer essa pergunta. Eu consigo escrever esse número na forma de uma fração? Vamos lá. Eu posso dizer que 2 é um número racional? Então, se eu estou perguntando se ele é um número racional, eu pergunto: eu consigo escrever 2 na forma de uma razão? Como é que eu posso escrever 2 na forma de uma razão? Por exemplo, 2 sobre 1, 4 sobre 2, 6 sobre 3 e assim vai. Então, todas essas frações, né, que a gente chama de fração equivalente, elas valem quanto o número 2. Então, achei uma fração que representa o número, ele é racional. Mesma coisa aqui para o menos 4. O menos 4 é um número racional? Ou seja, eu consigo escrever menos 4 na forma de uma fração? Menos 4 sobre 1, menos 8 sobre 2, e assim vai. Então, eu consigo achar uma fração que o representa, então esse número ele é racional. Além das frações e números decimais também que o representam. Então, quando eu falo dos números racionais, eu preciso que essas duas representações fiquem bem tranquilas e que vocês consigam fazer com muita facilidade. Que representação? Tanto da representação decimal para a representação fracionária, quanto da representação fracionária para a decimal. Então, vamos lá. Nós temos dois tipos de resultado quando a gente pensa numa representação decimal. Primeiro, como é que eu encontro o decimal que representa essa fração? Basta dividir o numerador pelo denominador. Então, como é que vai ficar aqui? 2 dividido por 4. Né? Você não pode. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. O outro exemplo, 1 dividido por 3. Eu aqui, por ser menor, 0,10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Acrescenta outro 0. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9, 1. E assim vai. Então, nós temos dois tipos de decimais aqui. O primeiro é um decimal exato, e que o meu resto é zero, e eu tenho uma quantidade finita de algarismos depois da vírgula. E eu tenho também um decimal chamado dízima periódica, que é esse decimal aqui. Por quê? Eu não vou alcançar um resto zero, e eu vou ter uma infinidade de números após a vírgula. Então, essa é a nossa primeira representação, que é a representação decimal. A representação fracionária. Como é que eu transformo um número que está em decimal para uma fração? Então, olha só. Qual é o esquema para fazer a atividade? Vocês vão pegar a parte inteira que cabe do número sem a vírgula. Então, quem é o número inteiro aqui? 0, 2. Quantos algarismos tem depois da vírgula? 1. Então, por 10, né? Aqui eu leio 2 décimos. Então, aqui eu também tenho 2 décimos. O meu zero à esquerda ele não influencia. Aqui eu encontro a minha fração. Quem é meu número inteiro aqui que nós vamos pegar? 1,25 centésimos, duas casas depois da vírgula. Então, a gente pega o número inteiro, 125. Se eu estou falando de centésimos, então vai ser por 100. O próximo valor, aqui eu vou ter 3 casas depois da vírgula. Então, qual vai ser o meu denominador? 1000. E quem é meu número inteiro? 3.118. Então, eu saio da minha representação decimal e vou para a minha representação fracionária. Isso quando eu tenho um decimal exato. Para a dízima periódica, a gente chama de fração geratriz. Tem um link no slide que vocês vão assistir uma videoaula que explica passo a passo do que já foi visto de fração geratriz. Vamos começar
a revisão sobre as operações de adição e subtração com fração. Então, quando a gente vai somar a fração, né, fazer uma operação com fração e observar a adição e subtração, temos que verificar sempre o denominador. Denominadores iguais, conserva o denominador. Então, o denominador aqui é 3, conserva e opera os numeradores. 2 mais 4, 6. No caso aqui, a gente pode simplificar a fração, né? 6 dividido por 2, por 3, 2, e tem a resposta. Denominadores iguais, conserva o denominador e opera conforme o sinal está estabelecendo. 2 mais 3, 5. 5 menos 8, menos 3. Isso é válido tanto para adição quanto subtração. Denominadores iguais, conserva o denominador e opera os numeradores. Quando nós temos denominadores diferentes, aí a gente tem que pensar no quê? No MMC. Quem são os meus denominadores aqui? 4, 8 e 10. Então, nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre eles para encontrar qual vai ser o nosso denominador em comum. Então, ó, 4, 8 e 10. E efetua a fatoração. 2. Quem tiver dificuldade para fazer essa fatoração aqui, eu sugiro que procure, né, a aula sobre divisibilidade, que aí vocês vão encontrar bem tranquilo como é que opera essa fatoração aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, nós vamos trocar os nossos denominadores pelo denominador 40. Então, agora, o nosso denominador em comum vai ser o 40. Como é que nós vamos fazer essa operação aqui com esse denominador 40? Encontrar frações equivalentes. Então, qual é a ideia? Primeiro, divide e multiplica. 40 dividido por 4, 10. 10 vezes 1, 10. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 3, 15. 40 dividido por 10, 4. 4 vezes 5, 20. Pronto. Eu encontrei frações equivalentes às que estão aqui e todas têm o mesmo denominador. Qual o denominador? 40. Pronto. Mesmo denominador, agora eu consigo somar. Conservo 40, 10 mais 15, 25, mais 20, 45. Aqui, se quiser simplificar a fração, então, do mesmo jeito que você simplifica, vai ficar 9 sobre 8. Vamos agora dar continuidade falando na multiplicação. Para a multiplicação, é bem mais tranquilo, porque você não precisa se preocupar com os denominadores, tá? Então, e nem numeradores. A multiplicação é numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 3, 12. Eu consigo simplificar essa fração aqui por 2. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. E para a divisão, qual é o esquema? Essa é a primeira fração e aqui, segunda fração. Conserva a primeira, como está especificado lá no slide de vocês, para facilitar o estudo. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, quem é a primeira fração aqui? 5 terços. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai inverter a segunda. 8, 7. 5 vezes 8, 40. 3 vezes 7, 21.
Lembrando que os sinais permanecem o mesmo esquema que foi falado lá nos números inteiros, multiplicação e divisão. Sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, o resultado positivo. Então, nós já vimos os números naturais, representa a contagem, a necessidade de representar os números negativos, inserimos os números inteiros, a necessidade de representar a fração, e aí agora os números racionais. Mas vai ter uma classificação dos números que não se encaixam em nenhuma dessas características. E aí nós temos os números irracionais. A grande característica dos números irracionais é que eu não vou conseguir encontrar uma fração que o representa. Não vai ter uma dízima periódica, não vou encontrar um período que vai se representar após a vírgula. Então, são números infinitos. Então, essa é a grande característica dos números irracionais. E aí, quando a gente faz a união dos números racionais e os irracionais, nós vamos encontrar a nossa reta numérica, que são todos os números, o conjunto dos números reais. E a partir de agora, esse vai ser o conjunto que nós vamos trabalhar aqui, falando das suas propriedades, características voltadas. Então, o conjunto dos números racionais, unido ao dos irracionais, esse conjunto geral a gente chama dos números reais. Como é que eu vou conseguir representar um subconjunto dos números reais? A partir dos intervalos. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, o intervalo aberto. Observem os colchetes. Quando a gente diz que o intervalo é aberto à direita e à esquerda. Observe no exemplo. 3 e 5. Dos dois lados, o colchete está aberto. O que isso representa, esse colchete aberto? Que o número 3, né, o elemento 3 e o elemento 5, eles não fazem parte do conjunto. Ou seja, números muito próximos de 3, muito próximos, ou números, né, no caso, à direita de 3, por exemplo, 3,00001, ele vai estar no intervalo. Mas o 3 não vai participar do intervalo, porque é um intervalo aberto, tanto aberto em 3 como aberto em 5. Observe também a representação das bolinhas. Bolinha aberta está fora do intervalo. O outro intervalo que nós temos é o intervalo que vai estar fechado, tanto à direita quanto à esquerda. Observe a representação. Os dois colchetes estão fechados, ó, fechado em 3, fechado no 5. Nesse exemplo aqui agora, o 3 e o 5 pertencem ao intervalo. Observe que na representação gráfica, as bolinhas estão fechadas. Colchete fechado, bolinha fechada, para representar o intervalo, esse subconjunto dos números reais. Tem a possibilidade de estar aberto à direita, fechado à esquerda, que é a mesma coisa. Colchete fechado, bolinha fechada. Colchete aberto, bolinha aberta. Se a bolinha não está pintada, ou seja, o valor não participa do conjunto. Por exemplo, 5, nesse exemplo aqui, a bolinha está aberta. Ou seja, 4,99999 e assim uma sequência infinita de 9 faz parte do conjunto, mas o 5 não faz. Números muito próximos de 5 pela esquerda estarão no intervalo, mas o 5 vai estar de fora. Então, é essa o que representa esse intervalo aberto ou fechado, de participar ou não do subconjunto. Vamos aos intervalos infinitos. Então, numa semirreta, como é que eu represento um intervalo infinito? Vai estar sempre aberto o colchete para um intervalo infinito. E nesse exemplo aqui, ó, está aberto para o infinito e fechado no 3. Ou seja, eu quero valores o quê? Menores que 3. Ou seja, eu quero valores que vão estar à esquerda. Lembrando que a nossa reta ela cresce da esquerda para a direita. Quanto maior o número, mais à direita vai estar esse valor. Então, se eu quero valores menores que 3, valor menor vai estar à esquerda. Então, eu vou pintar justamente o intervalo que vai estar à esquerda do número. A mesma coisa é válida quando o intervalo está à direita. Então, eu quero números maiores que 3. Se é maior do que 3, eu quero números que estão à direita de 3. E assim eu represento pintando todo o meu intervalo. Então, por exemplo, nós vamos resolver aqui agora alguns sistemas de equações que são válidas
para esse conjunto. Então, lembrando que conjunto numérico é sempre escrito com letra maiúscula. Então, quem é o nosso intervalo A aqui, nosso conjunto A? Igual a x pertence aos reais, a barra tal que x é maior ou igual a -1, menor que 3. Então, eu sempre sugiro para vocês, escrevam no caderno como é que faz a leitura do conjunto, escrevam com letra maiúscula para não se perder, abre chaves para representar o conjunto. Como é que ficará esse intervalo? X maior que -1. Então, x vai estar à direita de -1. Então, a gente marca o -1 e o 3. E faz os intervalos. Intervalo fechado no -1, bolinha fechada. E assim está o intervalo que a gente quer representar. Vamos ao nosso próximo conjunto. B é igual x pertence aos reais, tal que x maior que 1. Então, a mesma coisa, escreva x maior que 1. Se x é maior do que 1, eu estou à direita de 1, porque são os números maiores. Quanto mais à direita, maior é o número. Então, a gente representa como intervalo, marca o 1 no intervalo, nesse caso aí vai ser intervalo aberto, e eu quero números maior que 1, então eu vou estar à direita. Próximo intervalo, eu tenho infinito à esquerda, olha, vem à esquerda os números menores que 2. Se eu quero um número menor do que 2, então esse valor está à esquerda. Então, a gente vem e marca o 2. Números, colchete fechado, intervalo fechado. E eu vou estar à esquerda de 2. Voltando a falar de conjuntos, nós agora vamos aprender a fazer algumas operações com os conjuntos numéricos. Vamos falar primeiro sobre a interseção. O que é que representa essa interseção? O símbolo é essa fechadura aqui, essa ferradura aqui para baixo, ó. A gente lê assim, ó, A interseção B, ou A inter B. Quem são os elementos A inter B? É o conjunto de elementos X, tanto que o elemento tem que estar em A e também tem que estar em B ao mesmo tempo. Como é que a gente representa isso daqui no diagrama de Venn? Eu tenho o meu conjunto A, meu conjunto B, essa região aqui é que representa a interseção, ou seja, o elemento tem que estar em A e B ao mesmo tempo. Vamos fazer aqui um exemplo, olha só. Representação de conjunto. Não esqueçam, letra maiúscula para representar o conjunto, os elementos separados entre chaves, a leitura. X pertence aos naturais, tal que x é menor que 6. Então, quem são esses elementos do meu conjunto A aqui? Se é natural, eu sei que representa contagem. Menor que 6, então vai ser quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os meus elementos do conjunto A. Por que que o 6 ficou de fora? Porque eu quero números menores. Se fosse menor ou igual, o 6 participaria. Como não tem esse igual aqui, encerra no 5. Conjunto B. X pertence aos inteiros não nulos. Então, agora eu vou tirar o zero do meu conjunto. Tá aqui. X é maior ou igual a -3, menor que 4. Quem são os elementos do meu conjunto B? Se é x maior ou igual, então -3 faz parte do conjunto. -3, -2, -1, 1, 2 e 3. O zero está de fora, porque os inteiros não nulos, e o 4 também, porque não tem o igual. Então, vamos pensar aqui, os outros dois conjuntos estão já com os elementos enumerados, vamos pensar na interseção. Vamos pensar aqui na interseção do conjunto A e do conjunto B. Ou seja, quais são os elementos que têm A e B ao mesmo tempo. Então, observe o meu conjunto A, observe o meu conjunto B. Quem são os elementos que têm em comum de A e B? 1, 2, 3. Então, a interseção aqui vai ser 1, 2 e 3. Como é que eu posso representar no diagrama de Venn? Faço o meu conjunto A aqui.
e o meu conjunto B. Quem é a interseção? Vai ficar aqui no meio. 1, 2, 3. Quem são os outros elementos do meu conjunto A? 0, 4 e 5. Então, ó, 0, 4 e 5. E do meu conjunto B, menos 2, menos 3 e menos 1. Então, vai ficar aqui. Menos 2, menos 3, menos 1. Pronto. Então, essa aqui é a minha representação no meu diagrama. Observe que a região da interseção contará com os elementos comuns aos dois conjuntos. Vamos pensar aqui na interseção de A e D. Os elementos que têm em A e D ao mesmo tempo. Quem são esses elementos? O 1, o 3 e o 5. Então, os elementos agora, 1, 3 e 5. A mesma coisa, pensando no nosso diagrama, aqui é o meu conjunto A, aqui é o meu conjunto D. A interseção, ela vai estar representada nesse meio aqui do intervalo. Os elementos de A, 0, 2 e 4. E os elementos de D que estão faltando ali, só o elemento 7. E a interseção permanece aqui. Ou seja, 1, 3, 5 pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Quem é o meu conjunto D? 1, 3, 5, 7. Quem é o meu conjunto A? 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos pensar aqui agora na interseção do meu conjunto C e o meu conjunto E. Qual é o elemento que tem em comum aqui? Apenas o elemento 6. Então, aqui a minha interseção é o elemento 6. Lembrando sempre da representação, os elementos são dispostos entre chaves, separados por vírgula. Isso aqui é um conjunto que unitário, né? Porque só tem um único elemento. A última interseção entre C e D. Não vamos ter nenhum elemento em comum. Então, a gente chama isso aqui de conjunto vazio. Ou representa sim, ou a representação é assim, a chave vazia. Ou de um jeito ou do outro. E como é que ficaria essa representação no diagrama de Venn? Não há intervalo de interseção. Ficaria assim, ó. Conjunto C de um lado, conjunto D do outro, os seus elementos, sem interseção. A outra operação que nós vamos fazer agora aqui, revisar, é sobre a união. Então, como é que a gente faz a união, né? Agora, o elemento, o símbolo, ele está voltado para cima. Então, A união B, ou o elemento está no meu conjunto A, ou o meu elemento está no conjunto B. E eu represento isso listando todos os elementos. Então, a palavra união já, né, nos refere a isso, juntar todos os elementos. Então, vamos pensar, qual é a união do conjunto A e do conjunto B? Então, A unido B, sempre lembrando da letra maiúscula para representar o conjunto. Vou pegar todos os elementos do meu conjunto B, menos 3, menos 2, menos 1. E todos os elementos do meu conjunto A. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aqui está a união. A ordem importa? Não. Tanto faz eu começar aqui pelo meu conjunto B, meu conjunto A. Essa é uma das propriedades, que a ordem não vai importar. B unido A unido B é o mesmo resultado. E os elementos que têm em comum, eles não se repetem. Porque lá na definição de conjunto, o conjunto tem que ter elementos discerníveis entre si. Então, tem que ter elementos diferentes. Então, quando eu penso na união, vou pegar todos os elementos de A, todos os elementos de B, e aqueles que se repetem, basta colocar uma única vez para fazer o resultado final. Encerramos aqui essa primeira aula com a conclusão dos intervalos reais. Vamos agora fazer os exercícios propostos. Todo o material será disponibilizado na Classroom, então fiquem sempre atentos aos exercícios passados. A próxima aula, a temática será os números inteiros, né, opostos,
os módulos e os números inversos. Até lá!